dia, alunos do 9º ano A. Como estão? Tudo bem? Desejo que estejam bem juntamente com a família, né? Graças a Deus. Em todas as aulas eu sempre tenho agradecido a Deus por a manhã chuvosa, né? Que nos contempla, pela bênção de Deus, tem enviado sobre a terra. A gente estava aqui em uma Ferraz com muito calor, mas graças a Deus, né? Tem chovido, da semana passada para cá tem chovido. Então, por isso, nessa manhã, nós só temos que agradecer a Deus pela providência dEle, por mais um dia de vida, por estarmos aqui gravando essa aula, finalizando essa parte, né, hoje. As próximas, depois que a gente fizer a correção do exercício, as próximas aulas a gente já é a par da química. E graças a Deus, deu para a gente chegar até aqui com todo esse conteúdo que vocês vão necessitar dele também no ensino médio, tá bom? Então, a aula de hoje fica lá na página 94. Não vai dar para mim ler todos esses objetivos, porque, como dá para vocês observar na imagem, são 17 objetivos. Esses objetivos eles são referentes aos objetivos do desenvolvimento sustentável, né? O que deve ser feito, quais são os principais objetivos do desenvolvimento sustentável, e eu listei só alguns aqui para estar lendo para vocês. Ele diz assim: estima-se que desde o final da década de 1970, a população mundial vem usando os recursos naturais em uma velocidade maior do que a velocidade em que são renovados no ambiente. Então, ou seja, a população consome mais, a velocidade é bem maior do que a questão de estar renovando esses recursos. Então, é por isso que a natureza ela acaba, de uma certa forma, ficando prejudicada, e também a própria população, o próprio ser humano. E esses objetivos aí criados, né, eles são exatamente para conscientizar a gente da importância dos recursos que se renovam na natureza e dos recursos também que não se renovam, como a gente chama, renováveis e não renováveis, para que a gente possa despertar na nossa consciência o desejo de cuidar e o desejo também de estar renovando aqueles que possivelmente podem ser renovados, né? E aí ele diz assim: com o objetivo de convocar todas as nações a lutar contra a pobreza, proteger os recursos do planeta e garantir que todas as pessoas tenham paz e prosperidade. A Organização das Nações Unidas, a ONU, estabeleceu os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. E eu vou só comentar alguns para vocês e depois vocês lêem os demais, né? Então, eu coloquei, achei interessante, a imagem a gente vê crianças se alimentando, a gente vê escolas, a gente vê pessoas cuidando de pessoas portadoras de deficiência levando à escola. Então, a gente vê muita coisa boa aí. Pessoas fazendo plantação de árvores, pessoas vendendo aí produtos orgânicos, que é mais saudável, construções de casa. Então, tem vários objetivos. Infelizmente, não vai dar para a gente ler todos, mas vocês lêem em casa. Então, ele diz assim: acabar com a pobreza. O primeiro objetivo é acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares. E aí tem um texto no livro do 8º ano que diz que isso é um desafio muito grande, é acabar com a pobreza exatamente por conta da má distribuição de renda. O segundo é muito interessante também, ele diz assim: acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar com a melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável, que isso também é de suma importância, né? Terceiro, assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos e em todas as idades. Então, são muitos objetivos que aí estão: avançar a qualidade, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Lá o 14 eu listei também: garantir a conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares, dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. No 8º diz assim: promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável
emprego pleno, produtivo e decente para todos. Então, vocês lerem os demais aí. Na página 97, né, vamos falar de energia, soluções individuais e coletiva. E hoje, pessoal, até na própria cidade da gente, a gente está vendo a questão da energia solar, né? Uma energia que ela está sendo aproveitada e é muito interessante porque a partir do momento que a gente utiliza a energia solar, a gente sabe que nós vamos estar economizando a energia, como a gente chama, energia elétrica, que para ser gerada precisa vir as turbinas envolver a questão da água, que é um recurso que a gente precisa também ter a consciência de estar renovando esse recurso na natureza. Então, hoje está sendo implantada a questão da energia solar, a energia eólica também é outro tipo de energia, como a gente vai estar falando nesse texto, e que são aproveitados, que se aproveita os bens da natureza para estar gerando energia. Então, só vou ler alguma coisazinha aqui, não dá para a gente ler tudo. Ele diz assim, várias iniciativas individuais e coletivas estão sendo postas em prática para ajudar a resolver os problemas ambientais e colaborar para a sustentabilidade do planeta. Em relação à economia de energia, ao longo do ensino de ciência, você conheceu várias medidas. E aí, como várias medidas, eles colocam algumas que a gente já sabe. Por exemplo, na nossa casa, quais são as medidas que a gente deve tomar? Né? Não ficar, por exemplo, ligando a máquina de lavar roupa todo dia, ou o tanquinho de lavar roupa, deixa para ligar uma vez por semana. Vamos passar roupa? Deixa para passar uma vez por semana. O que mais que a gente pode estar falando aqui? Não está dentro do ambiente, apaga a luz. Saiu do ambiente, apague a luz. São medidas que a gente deve tomar na nossa casa para reduzir o gasto de energia. Nós estamos contribuindo com isso, né? E aí ele acrescenta mais, né? Outros aí. Então, a energia solar, ela pode ser aproveitada, né, em residências, em escolas, em empresas, representando mais uma medida de economia de energia elétrica. Para isso, é preciso instalar coletores solares, para esquentar a água e também sistemas e outros sistemas também que devem ser adotados. Então, a questão da energia solar, ela é de suma importância, né? Ela é uma energia que ela deve ser aproveitada por residência. A gente sabe que hoje já tem uns projetos que é feito na própria cidade da gente. A gente tem visto muito isso nos interiores, né? Aquelas placas que são colocadas exatamente para elas absorverem essa energia, para que realmente as residências, as casas possam estar utilizando esse tipo de energia. A gente vê a figura aí, ele mostra uma imagem, né? Veja a figura 5.20, esse estádio na cidade de Salvador, na Bahia, foi o primeiro da América Latina a ser abastecido por energia solar. Tem imagem aí, né? E também a gente ainda fala da questão da energia eólica e um dos estados que mais usa energia eólica, que é citado nos livros, é o estado do Ceará, né? A energia do vento. Então, ela também é muito utilizada nas empresas aí, viu? Ele diz aí, né, a energia solar, eólica e também a energia de biomassa, né? E outra medida coletiva importante para incentivar o consumo consciente de energia é o sistema de bandeiras de tarifária, que é até um sistema que ele é adotado, né? Algumas famílias eles de baixa renda, eles são contemplados com esses tipos de bandeira. E aí a outra medida aí, que nós vamos estar falando é da água também, da questão das medidas. Todos nós sabemos quais são as medidas de se economizar água, né? Então ele diz aí, a distribuição de água doce no Brasil não é uniforme. Há muita água em locais pouco habitados e vice-versa. Existe ainda o problema das secas e da população das fontes de água doce, como os rios e aquíferos, agravando o problema de abastecimento de água. Ao longo do estudo de ciências, né, da biologia, da própria química, a gente já conhece algumas medidas que elas devem ser adotadas por todos nós para evitar o desperdício de água. E aí no livro de vocês trazem também
manter a torneira fechada enquanto se ensaboa, escova os dentes, né? Ficar atenta aos vazamentos, utilizar balde em vez de mangueira na lavagem de carro, varrer calçada em vez de lavá-las com água, não jogar lixo em rios ou cursos de água e etc. Aí são medidas, e essas medidas elas precisam ser adotadas por a gente, né? Tanto na questão da energia como na questão da água, procurar não desperdiçar, usar o mínimo possível, né? O que a gente puder fazer para estar economizando essa água, ela é de suma importância. Até porque, né, o hidrômetro hoje aqui na nossa cidade, ele é individual, e quando ele é individual, ele vai pesar no nosso bolso pelo consumo, pelo gasto, e também isso vai fazer com que a gente vai ter um maior cuidado, né? A questão do hidrômetro, ele é muito bom por conta disso. Você não vai estar desperdiçando água, porque você sabe que depois a conta vai vir para o seu bolso para você pagar, né? É importante também que os governos adotem medidas para incentivar o reuso de água. E, além disso, a instalação de hidrômetros, como eu falei para vocês, individual, ele ajuda muito na economia de água, porque cada um vai pagar aquilo que consome, né? Então, quanto mais você consumir, mais pesado vai vir para o seu bolso. Então, de acordo com a Agência Nacional de Água, a irrigação usada na agricultura consome cerca de 72% da água disponível no Brasil. Portanto, a implantação de técnicas modernas de irrigação, como as técnicas de gotejamento e aspersão, que em jatos de água lançada ao ar, cai sobre a cultura na forma de chuva, reduz bastante o consumo de água. Então, vários estados do semiárido do Nordeste usam o processo de dessalinação para retirar sal da água salobra, extraída de poço, tornando-a potável. Essa prática ela é adotada em locais atingidos pelas estiagens, em programas mantidos com recursos governamentais. Então, nós já falamos aí da questão da energia, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Quero pedir que vocês façam uma leitura em todos os 17, a importância da gente desenvolver esses hábitos dentro de cada um de nós, até porque a gente acaba sendo multiplicadores de informação, como vocês estão vendo aí, né? E também a questão da energia, economizar, né? Evitar estar deixando, se não tem ninguém no ambiente, apagar as luzes e hoje também já está abraçando aí esses projetos, né, relacionados à energia solar e à energia eólica também, né, que eólica já está sendo usada aí em algum estado que eu posso citar, é o Ceará, é um estado que usa bastante esse tipo de energia. E a eólica também, né? Na nossa própria cidade hoje a gente já tem casas, né, residências com esse tipo de energia, né, onde eles colocam lá que é a rede própria, porque a energia solar, e como muitos projetos no município de Alferraz também, já não usa mais energia elétrica, mas hoje já está utilizando esse tipo de energia. E o outro termo na página 98, nós falamos sobre a questão da água, soluções individuais e coletivas, e mais uma vez, só lembrando aí das medidas que devem serem feitas para estar evitando o desperdício de água, tá bom? E aí eu já quero deixar para vocês o exercício da página 99 para ser corrigido na próxima aula. E só lembrando, os alunos que ainda não mandaram aquela atividade que eu passei ontem, é para me enviar hoje, para estar anotando os nomes de vocês, porque ali vai corresponder aos qualitativos. Eu já elaborei as provas, e se não me falha a memória, as provas de vocês parece que foram, o terceiro simulado de vocês foi valendo 7 ou foi 8 pontos que eu coloquei. Então, essas outras atividades, ela vai somar os qualitativos, tá bom? Então, na página 99, nós temos aí do 1º ao 7º quesito, e aí de hoje a 8 dias, com fé em Deus, eu vou estar corrigindo essa atividade. Ela vai até a página 100, até o 8º. Como só são 8 questões,
Então eu vou corrigir todas as 8 na próxima aula de ciência, né? Depois ela tem uns textos aí, de acordo com a necessidade, a gente tem até um texto na página 101, que mostrando aí um parque de energia eólica do Alto do Sertão, Iguaporã, na Bahia, né? Eu achei muito interessante isso aqui, quando a gente encosta para perto, que observa, a gente fica maravilhado com tudo isso. Então, eu pude ver isso aqui em Fortaleza, tá? Então, tem mais um texto também falando sobre isso aí. Pois, quero desejar uma semana abençoada para vocês e que fiquem todos com Deus.